meio a uma chuva torrencial, uma mulher se viu rendida no chão sob a mira de soldados. Uma ordem foi dada para que verificassem sua condição, pois qualquer ferimento poderia ser uma sentença. A mulher estava em completo desespero, protegendo a cabeça enquanto o medo tomava conta. Ela não era uma ameaça, apenas mais uma sobrevivente aterrorizada pela situação. Um soldado se apresentou ao seu superior, um oficial que observava tudo com uma expressão fria e impassível. A vida daquela mulher estava inteiramente em suas mãos. Ao inspecionar o ferimento na perna dela, o soldado reportou que, apesar do sangue, aquilo não se parecia em nada com uma marca de mordida. O alívio no rosto do jovem recruta era inegável. Até mesmo o oficial, que mantinha a postura rígida, soltou um suspiro. A tensão do momento finalmente se quebrou. Por enquanto, a mulher estava segura. Ao perceber que não seria executada, o terror da mulher deu lugar a um choro silencioso de puro alívio. Ela foi levada para um acampamento militar improvisado, um refúgio montado perto de uma piscina pública. A ideia de que quase foi confundida com um zumbi ainda a assombrava. Dentro de uma das tendas, seu ferimento foi devidamente limpo e enfaixado, mas as feridas da mente eram mais difíceis de curar. A memória do ataque que sofreu voltou com força total, e ela se questionava como o mundo pôde ter chegado àquele ponto. Enrolada em um cobertor militar, ela tremia, tentando se aquecer e afastar as imagens horríveis de sua cabeça. Foi então que o mesmo oficial que decidiu seu destino apareceu na entrada da tenda. Ele se aproximou e perguntou como o ferimento dela estava. Ele confessou que estava aliviado por ela não ter sido mordida, porque, se tivesse sido, ele temia que a única opção seria. A mulher interrompeu, completando a frase dele. Ela entendeu perfeitamente o que teria acontecido. Ele a teria executado ali mesmo. O silêncio do oficial foi a única confirmação que ela precisava. Naquele novo mundo, a suspeita era uma sentença de morte e a misericórdia, um luxo que poucos podiam se dar. O oficial quebrou o silêncio pesado. Ele caminhou até a mesa e reconheceu a frustração da mulher, mas pediu que ela também considerasse a posição deles naquela situação impossível. Como um pequeno gesto de trégua, ele deixou uma bebida para ela. Ele explicou a dura realidade. Eles já tinham visto muitas pessoas jurarem que não estavam infectadas, apenas para se transformarem em monstros. Por isso, segundo as regras, ela ainda estava sob observação. A ameaça implícita em suas palavras era clara. A vida dela ainda não estava garantida. Confusa, ela perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O oficial foi direto. Eles não tinham certeza absoluta de que ela não se transformaria. A dúvida ainda pairava no ar. O olhar dele se tornou ainda mais sério. Ele estava prestes a deixar as regras bem claras. Ele a avisou para não fazer nenhum movimento brusco ou suspeito, porque, se ela o fizesse, ele poderia interpretar errado e pensar que ela havia se transformado. Ele se virou para sair, deixando a ameaça no ar. A mulher então perguntou por quanto tempo mais aquilo duraria. O oficial parou e se virou de volta. A observação só terminaria quando ele estivesse completamente convencido de que ela não havia sido mordida por um zumbi. Para testar a história dela, ele fez uma pergunta direta, usando seu nome pela primeira vez. Su Jong Lee. Ele queria saber se ela esteve na estação de tratamento de água o tempo todo. Ele então se sentou em uma das macas, transformando a conversa tensa em um interrogatório completo. Soo-jong explicou que achava estranho não terem encontrado ninguém, pois ela estava presa dentro de um refrigerador no porão. Ao se lembrar, o pânico voltou. Ela começou a contar sobre um estranho que nunca tinha visto antes. Assim que ele apareceu, os zumbis surgiram do nada. A memória daquele momento ainda era um borrão de puro terror em sua mente. Ela se lembrou do rosto do homem e de como eles tiveram que lutar contra a horda que parecia ter sido atraída por ele. Ela se lembrou do homem lutando com uma ferocidade impressionante, sem demonstrar qualquer medo em meio ao caos. Cada golpe era preciso e brutal, derrubando um zumbi atrás do outro como se não fossem nada. A lembrança era tão viva que Soo-jong se perdeu por um instante. Ela então contou ao oficial que aquele homem sozinho tinha acabado com todos eles.
O oficial ouviu o relato com atenção, ponderando a história inacreditável de um único homem contra uma horda inteira. Su Jeong, sentindo o peso da desconfiança, só queria saber se podia fazer uma ligação. Ela precisava desesperadamente saber se seus pais estavam bem. O oficial admitiu que o pedido dela era justo, mas a realidade da situação era bem mais complicada. De qualquer forma, ele prometeu que faria um pedido para que o próximo helicóptero de suprimentos a levasse para um abrigo de civis. A menção de um abrigo seguro pegou Su Jeong de surpresa. Uma pequena faísca de esperança finalmente surgiu em meio ao desespero. No entanto, o oficial logo trouxe a dura verdade. As redes de comunicação em Seul estavam quase totalmente offline. A notícia a atingiu como um soco. A possibilidade de nunca mais conseguir contatar sua família era aterrorizante. Ele confirmou que a maioria das chamadas, incluindo as dos militares, não estava funcionando. A cidade inteira estava praticamente isolada. O desespero tomou conta dela. Se nem mesmo o exército conseguia se comunicar, o que teria acontecido com seus pais? O oficial apenas disse para ela ter fé de que eles estavam bem, uma resposta fria para um medo tão grande e real. Mas a conversa foi brutalmente interrompida por um alerta no rádio. Uma horda de zumbis estava se aproximando pela via expressa. O aviso se repetiu, confirmando a ameaça iminente. O interrogatório tinha acabado. O perigo estava, mais uma vez, na porta deles. O oficial então revelou a dimensão do desastre. Ele explicou que não era apenas uma horda, mas várias, com milhões de infectados espalhados apenas pela capital. A informação era pesada demais, um número que desafiava a lógica e esmagava qualquer esperança de uma solução rápida. Su Jeong ficou em choque com a revelação. Ela não conseguia acreditar que milhões de pessoas tinham se transformado em zumbis em tão poucos dias. Sem ter como oferecer conforto, o oficial apenas disse que eles deveriam rezar para que ambos conseguissem sobreviver ao que estava por vir. O peso da realidade caiu sobre todos. Até os soldados, que deveriam ser a esperança, pareciam exaustos diante de um inimigo tão numeroso. E o perigo não demorou a chegar. Na estação de tratamento de água de Gangseo, a chuva forte parecia um prenúncio do caos. A horda que o rádio anunciou finalmente apareceu. Uma massa de desespero e fome correndo sem controle, varrendo tudo em seu caminho. Eles não paravam por nada. Do alto da passarela, os soldados se prepararam para o confronto, e o som dos primeiros disparos ecoou pela área. O medo era visível no rosto de cada recruta, mas eles não tinham escolha a não ser atirar para sobreviver. A linha de defesa abriu fogo com tudo o que tinha, numa tentativa desesperada de conter a maré de mortos-vivos que avançava sem parar. As balas começaram a encontrar seus alvos. Um superior gritou a ordem para que ninguém tirasse o dedo do gatilho nem por um segundo. O massacre havia começado. Em meio ao caos, a ordem mais importante foi dada: mirar na cabeça. Era a única forma de garantir que eles não se levantariam mais. A rua rapidamente se tornou um cemitério, mas para cada zumbi que caía, parecia que outros dois tomavam o seu lugar. O tiroteio continuou sem trégua, uma barragem de balas contra uma maré de mortos que não parava de avançar. Cada disparo era uma questão de sobrevivência. A ordem de mirar na cabeça era a única coisa que funcionava, e os soldados a seguiram sem hesitar. O resultado era brutal, mas necessário para conter o avanço. E então, tão subitamente quanto começou, o tiroteio parou. A ordem de cessar fogo ecoou pelo campo de batalha. A situação parecia contida. Por um breve momento, um silêncio pesado tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo som da chuva. O chão estava coberto pelos corpos daqueles que, um dia, foram pessoas. A vitória momentânea não trazia alívio, apenas a visão do massacre. Em meio a tudo aquilo, Su Jeong observava a cena, completamente paralisada. O horror do que tinha acabado de testemunhar era demais para ela suportar. A realidade do novo mundo a atingiu em cheio. Os soldados começaram a verificar o perímetro, mas o cenário era desolador. A barreira de arame farpado mal tinha conseguido conter a invasão. Por toda parte, a chuva lavava o sangue que manchava o asfalto. Famílias, amigos, vizinhos.
Agora eram apenas corpos empilhados, vítimas da praga que se espalhava. A visão de cima revelava a verdadeira escala da tragédia. Eram centenas, talvez milhares de mortos espalhados pela estrada. O corpo de Su-jeong tremia incontrolavelmente. O oficial se aproximou, mas a reação dela foi puramente física. A náusea tomou conta. Ela não conseguiu segurar. O oficial perguntou se ela estava bem, mas a cena à frente dela era uma resposta mais do que suficiente. O oficial reconheceu o horror dela. Ele disse que entendia que a cena era perturbadora e que, em momentos assim, era natural se preocupar com quem amamos. Mas ele não ofereceu falsas esperanças. O oficial afirmou que aquela agonia não era um evento isolado. Era a nova realidade, e eles teriam que lutar assim de novo. E de novo. Su-jeong-lee tentou processar a brutalidade da situação. O oficial, impassível, começou a explicar a dimensão do desastre que eles enfrentavam ali. Ele revelou que deveria ter mais de 100 homens sob seu comando, mas a maioria deles agora fazia parte da horda de mortos que os cercava. A cena era um testemunho silencioso de suas palavras. Um mar de corpos mostrava o preço que eles pagaram para segurar aquela posição. Su-jeong questionou por que não se abrigavam em um lugar mais seguro, mas o oficial foi direto. Ele tinha ordens para manter aquela posição, não importava o custo. A lógica militar era incompreensível para ela. A ordem parecia um suicídio, e Su-jeong não conseguia entender quem tomaria uma decisão tão absurda. O oficial explicou que a decisão vinha de muito mais alto. Ele era apenas um soldado cumprindo o que foi mandado, sem questionar. Mesmo assim, ela insistiu. A ordem não fazia sentido algum, e ela tentava entender o porquê de um sacrifício tão grande. Ele então explicou que existiam protocolos a serem seguidos. Mesmo que as regras fossem antigas e obsoletas para este novo mundo, a disciplina militar exigia obediência. Era o dever de um soldado, e em seu olhar não havia espaço para dúvidas, apenas a dura aceitação de sua responsabilidade. O oficial mudou de assunto, focando na sobrevivência dela. A preocupação dele agora era se o resgate que estava a caminho a levaria junto, e como se fosse um sinal, o som de um helicóptero cortou o ar. O resgate havia chegado. Diante da realidade e do sacrifício dele, Su-jeong sentiu o peso de suas palavras. Ela se desculpou, admitindo que não fazia ideia do que estava falando. A jovem finalmente entendeu a diferença entre a sobrevivência de um civil e o dever de um soldado. Um profundo sentimento de vergonha tomou conta dela. Nesse momento, o som de um helicóptero quebrou o silêncio. A reflexão da jovem foi bruscamente interrompida por uma chegada que mudaria o rumo dos acontecimentos. A ajuda finalmente chegou. 2 soldados se aproximaram da jovem, explicando a situação e a necessidade de evacuá-la imediatamente. Ela, no entanto, parecia desconfiada com a abordagem repentina. O oficial se aproximou, questionando o estado da sobrevivente. Ele precisava saber se ela estava ferida, e mais importante, como. O soldado reportou que era apenas um ferimento leve na perna. Felizmente, não havia nenhum sinal de mordida. Apesar do alívio, o oficial insistiu que não podiam correr riscos. Ele ordenou ao tenente que o protocolo fosse seguido à risca, sem exceções. O tenente então se dirigiu a Su-jeong, pedindo que ela fosse paciente. Ele explicou que entendia a frustração dela, mas que o procedimento levaria apenas 20 minutos. Com um sorriso forçado, ele tentou passar uma imagem de tranquilidade, como se aquilo fosse um procedimento padrão e inofensivo. Mas o protocolo era muito mais sinistro. O soldado justificou a ação, afirmando que todos ali estavam apenas cumprindo ordens. Su-jeong ficou paralisada de medo ao ver a focinheira. Para eles, ela não era uma sobrevivente a ser resgatada, mas uma ameaça em potencial a ser contida. Sem hesitar, o soldado prendeu o equipamento no rosto dela, ignorando seu estado de choque. O tenente se aproximou e a aconselhou a cooperar. Ele deixou claro que qualquer resistência só tornaria a situação ainda pior. Com a jovem devidamente assegurada, a missão de evacuação foi concluída. O helicóptero decolou, partindo para o próximo destino. Do alto, a cidade parecia quase tranquila sob a luz do entardecer. Uma imagem que escondia perfeitamente o inferno que se desenrolava nas ruas. O helicóptero sobrevoou a metrópole devastada.
A visão da cidade em ruínas era um espetáculo sombrio para a tripulação. Um dos soldados a bordo não conseguiu esconder o arrepio. Ele comentou com seu superior que a cena era perturbadora e começou a questionar a verdadeira natureza dos infectados. Lá embaixo, uma horda gigantesca se movia em um padrão circular e organizado. O soldado achava que havia um propósito naquilo, mas seu superior discordou, afirmando que eles apenas morreriam de fome. Enquanto os soldados discutiam sobre a horda, Su Jong-li permanecia imobilizada, presa em seu próprio silêncio e terror. A focinheira era um lembrete constante de que ela não era vista como uma pessoa, mas como uma ameaça em potencial. Seus olhos, a única parte livre de seu rosto, refletiam a cena à sua frente. Não era o interior do helicóptero, mas uma sala de aula de um passado distante. Uma memória veio à tona. Um professor em um palco, explicando como certas criaturas se espalhavam em um movimento circular constante, apenas para expandir seu território. Ele então lançou uma pergunta para a plateia, desafiando qualquer um a adivinhar o motivo por trás daquele comportamento aparentemente sem sentido. Uma mão se levantou na multidão. O professor a convidou a responder, curioso sobre o instinto inerente daqueles organismos. A resposta ecoou em sua mente. O movimento servia para a propagação. Naquele instante, Su Jong entendeu. O comportamento da horda não era aleatório. Era para se espalhar, para infectar. O helicóptero continuou seu voo, deixando a cidade e a horda para trás, enquanto a revelação aterrorizante ainda pesava na mente de Su Jong. Finalmente, eles chegaram ao destino. Um complexo industrial isolado, cercado por cercas altas. Um lugar que parecia mais uma prisão do que um refúgio. Dentro do complexo, a vida de outros sobreviventes continuava. Eles verificavam seus suprimentos e a preocupação era clara. A água estava acabando. Um dos homens percebeu a gravidade da situação ao pegar uma das últimas garrafas. O pânico começou a se instalar em seu rosto. Mas a fome era um problema ainda mais imediato. Outro sobrevivente, impaciente, gritou que estava morrendo de fome e mandou o outro parar de se lamentar. A decisão foi tomada. Era hora de sair para buscar suprimentos. Um deles pegou uma chave inglesa de sua mochila, uma arma improvisada para o que quer que encontrassem lá fora. Ele se preparou para sair, com uma expressão séria. O risco era enorme, mas ficar parado significava morrer de fome ou de sede. O jovem jogou a mochila nas costas e se virou para a saída, pronto para enfrentar o mundo lá fora. Ao verem isso, os outros dois se animaram, perguntando se finalmente iriam comer. Mas o rapaz de óculos interveio preocupado, questionando se havia pelo menos um plano antes de se arriscarem. O rapaz de camisa xadrez respondeu com impaciência, lembrando que já fazia quase 2 dias que não comiam nada. Ele apontou que o centro da cidade, cheio de lojas, estava logo ali. Se encontrassem 1 ou 2 zumbis no caminho, era só acabar com eles e pronto. A sua determinação era clara. Ficar parado e esperando não era uma opção. Mas o jovem de óculos, Yubin, argumentou que não podiam contar com a sorte. Ele lembrou que, comparados aos zumbis, eles eram fracos e estavam em menor número. A tensão aumentou. O rapaz de xadrez, a quem chamavam de xerife, ficou irritado e questionou se a ideia era apenas sentar e esperar a morte chegar. Yubin apenas respondeu que ser cauteloso não faria mal a ninguém. O xerife cruzou os braços, claramente insatisfeito com a falta de ação e com a conversa que não levava a lugar nenhum. Enquanto o xerife esperava, visivelmente sem paciência, Yubin começou a formular uma estratégia de verdade. Ele sugeriu que, antes de qualquer coisa, eles poderiam procurar um bom ponto de observação para mapear a área e entender a situação. A ideia de repente animou os outros dois, que compararam a estratégia com um jogo de MOBA, como se estivessem posicionando sentinelas em território inimigo. Até o xerife pareceu considerar a ideia, mas sua barriga roncando o lembrou da prioridade. Ele comentou que não conseguiria lutar se ficasse com mais fome. Nisso, o outro colega, Jinu, deu um sorriso e apoiou o plano. Ele disse que deveriam dar uma chance à ideia de Yubin,
lembrando que ele sempre foi bom em todas as posições no jogo. E então, Ji-nu virou a conversa para uma provocação, afirmando que o xerife, por outro lado, sempre foi um peso morto no time. A acusação pegou o outro de surpresa. O xerife ficou indignado. Ele retrucou dizendo que aquilo era mentira e que Ji-nu é que sempre entregava o jogo para o time inimigo. A discussão sobre quem era o pior jogador estava só começando. A discussão sobre o jogo deixou o xerife sem palavras. Ele estava visivelmente irritado com a provocação, mas resolveu ignorar e focar no que realmente importava para a sobrevivência deles. Ele então se virou para Yoo-bin e perguntou, com um certo ceticismo, se o jovem já tinha um lugar em mente para instalar as tais armadilhas que ele havia proposto. Yoo-bin, no entanto, já tinha tudo planejado. Ele olhou para a cerca, visualizando exatamente como sua estratégia funcionaria na prática. Enquanto os dois conversavam, Ji-nu já tinha se adiantado e começado a preparar o terreno perto da cerca, pronto para colocar o plano em ação. Ele se agachou para ajustar os arames que fariam os zumbis tropeçarem, planejando em seguida posicionar os canos que dariam o golpe final. Yoo-bin observava à distância, calculando o local perfeito para a armadilha. Ele começou a detalhar sua ideia. O plano era fazer os infectados tropeçarem e caírem de um jeito bem específico. O ponto crucial da armadilha era que a cabeça deles deveria cair exatamente em um local pré-determinado, bem em cima dos espetos pontiagudos da cerca. Um plano simples, mas que prometia ser brutalmente eficaz. Com o local decidido, Yoo-bin instruiu o xerife a fincar os suportes ao longo de uma linha que ele marcou no chão. O material já estava separado, pronto para ser instalado e completar a defesa improvisada. O xerife se preparou para ajudar a martelar as estacas, enquanto Yoo-bin começava a posicionar a primeira parte da armadilha no chão. Era uma grade com vergalhões de metal virados para cima, projetada para ser letal para qualquer um que tropeçasse ali. Só que o barulho do metal batendo foi muito mais alto do que esperavam. Ji-nu ficou preocupado que o som pudesse ter atraído a atenção de algum infectado por perto. O xerife, no entanto, não pareceu se importar. Ele desdenhou da preocupação, dizendo que não havia mais ninguém por ali além deles. Ji-nu, no entanto, argumentou que uma pessoa qualquer poderia acabar tropeçando e caindo direto nas armadilhas que eles estavam montando. O xerife, que antes estava confiante, ficou sem reação ao pensar nessa possibilidade. A simples ideia de alguém se ferindo daquele jeito deixou Ji-nu com calafrios. Yoo-bin, que observava a discussão, pareceu concordar que eles precisavam de um aviso. Ele disse que bastava deixar algum tipo de sinalização para alertar sobre o perigo. O pensamento de um acidente horrível continuava a perturbar os dois companheiros. Nisso, Yoo-bin notou algo do outro lado da cerca. Ele encontrou uma lata de refrigerante vazia no chão. Com um arremesso rápido e preciso, ele a lançou em direção à cerca de arame farpado. A lata ficou pendurada, balançando no arame. Os outros dois entenderam na hora. A lata serviria como um alarme improvisado, fazendo barulho se alguém tocasse na cerca. Eles aprovaram a solução inteligente. Yoo-bin confirmou que aquilo seria o suficiente para as armadilhas e disse que era hora de saírem para explorar a área. Ele então perguntou as horas, e Ji-nu, olhando o relógio, respondeu que já passava das 6. Era um pouco tarde. Yoo-bin ponderou por um instante. Apesar do horário, ainda havia luz do dia e nenhum zumbi à vista. Ele decidiu que iriam apenas verificar a zona por hoje, sem se arriscar em nada mais sério. Com o plano traçado, Yoo-bin definiu o primeiro objetivo: fazer uma estimativa de quantos monstros havia na área. O companheiro de cabelo comprido apenas concordou em silêncio. O segundo objetivo era igualmente crucial: procurar por outros sobreviventes. A missão deles tinha um propósito duplo, e ambos eram igualmente perigosos. Ji-nu ouvia cada palavra com atenção, sentindo a tensão da exploração aumentar. Ele sabia que qualquer erro poderia custar a vida de todos. Eles avançaram pela ponte, entrando em uma zona completamente desolada. O silêncio do lugar era pesado, quase como um aviso. O grupo atravessou a estrutura, com os olhos atentos a cada sombra e cada canto. A calmaria aparente era o que mais os preocupava. Ao chegarem perto da estação, um deles comentou como o silêncio era mais assustador do que qualquer outra coisa. Era estranho não haver corpos ou qualquer sinal de luta.
Yubin, no entanto, não se deixou enganar. Ele imediatamente alertou o grupo para não baixar a guarda nem por um segundo. O líder reforçou que só porque não podiam ver os zumbis, não significava que eles não estavam ali, escondidos e esperando. De repente, um rangido metálico ensurdecedor veio de cima. O barulho repentino fez um dos rapazes se encolher instintivamente. Até mesmo Yubin foi pego de surpresa, virando-se bruscamente. O susto foi geral, quebrando o silêncio opressor de antes. O som agudo do trem passando foi quase insuportável, deixando os nervos de todos à flor da pele. Para quebrar a tensão, Yubin brincou, fingindo usar sua arma como um telefone. Ele então deu a ordem. Ele daria conta de 5 zumbis sozinho, mas se aparecessem 7 ou mais, era para largar tudo e correr. O companheiro de cabelo comprido, no entanto, não se impressionou com a bravata. Ele questionou como Yubin conseguiria derrubar 5, já que um único golpe não era o bastante para acabar com eles. Yubin ficou visivelmente irritado com a dúvida do colega. A falta de confiança era a última coisa que ele precisava naquele momento. Mas o rapaz logo se explicou. Ele não estava duvidando da força de Yubin, mas sim definindo que 5 zumbis já seria o limite para o grupo todo recuar e fugir em segurança. O companheiro de cabelo comprido insistiu que não valia a pena arriscar. Ele argumentou que era melhor passar fome do que morrer, admitindo que já estava no seu limite. O rapaz de óculos concordou, dizendo que não havia necessidade de forçar a sorte. Com o grupo em consenso, a tensão pareceu diminuir por um instante. Ele observou a plataforma vazia, ciente de que a cautela era a única coisa que os mantinha vivos até agora. Yubin, no entanto, resmungou para si mesmo. Ele estava convencido de que, se não estivesse com tanta fome, poderia facilmente derrubar 5 inimigos sozinho. De repente, sua reclamação foi interrompida. Seus 2 companheiros apontaram para algo com um entusiasmo que pegou Yubin totalmente de surpresa. Era uma máquina de vendas. Em um mundo onde suprimentos eram tudo, aquilo era um tesouro. O rapaz de cabelo comprido correu até ela, declarando que todas as bebidas seriam dele. A euforia durou pouco. Ele se virou para os outros com uma expressão desanimada e perguntou se alguém por acaso tinha trocado. Mas o problema era ainda maior. A máquina estava completamente sem energia. Era apenas uma caixa de metal trancada, cheia de promessas inalcançáveis. Nisso, Yubin se aproximou. Ele colocou a mão no ombro do amigo e disse que dinheiro não seria necessário, pedindo apenas que ele se afastasse um pouco. Com um olhar determinado, ele prometeu que conseguiria as bebidas para eles num instante. Ele tinha uma solução bem mais direta. Sem hesitar, Yubin ergueu seu martelo e o balançou com toda a força que tinha. O impacto foi brutal, ecoando pela estação silenciosa enquanto o metal se contorcia sob a pancada. A força foi tanta que a máquina inteira começou a tombar. Seus amigos só puderam assistir, chocados com a demonstração de poder bruto. Até o próprio Yubin pareceu surpreso com o resultado. Ele não tinha apenas arrombado a máquina, ele a tinha desequilibrado completamente. E então, a máquina de vendas despencou da plataforma. Yubin percebeu na hora que o barulho que aquilo causou talvez tenha sido um pouco alto demais. O som do impacto ecoou pelos trilhos vazios, um barulho alto e perigoso que quebrou o silêncio mortal da estação. Um convite aberto para qualquer coisa que estivesse por perto. Um dos rapazes, o de óculos, virou-se assustado. Ele não conseguia acreditar no volume do barulho que tinham acabado de fazer, e o medo começou a tomar conta dele. Seu outro amigo, o de cabelo comprido, entrou em pânico e pediu para o colega com a marreta ir com mais calma. Mesmo assim, ele ainda confiava que o xerife do grupo resolveria a situação. Ignorando os apelos, o jovem da camisa xadrez bateu na máquina de vendas caída, mas o metal grosso mal se amolgou. Não estava funcionando. Ele se preparou para mais uma tentativa, determinado a abrir a máquina de qualquer jeito. Seus amigos só podiam observar, tensos com o barulho e a falta de resultado. O rapaz de óculos gritou, lembrando a todos que morrer de sede seria tão ruim quanto ser pego. Eles precisavam daquelas bebidas, custasse o que custasse.
Motivado, o amigo de cabelo comprido também pegou uma ferramenta, uma chave inglesa, pronto para ajudar a forçar a máquina. A fome e a sede eram maiores que o medo. Vendo a determinação deles, o rapaz de óculos suspirou, resignado com o risco que estavam correndo. Não havia outra escolha. O jovem da marreta segurou a ferramenta com mais força, concentrando toda a sua energia para um último e decisivo golpe. E então, ele desceu a marreta com uma força brutal. O impacto foi tão violento que faíscas voaram para todos os lados, num estrondo que parecia um trovão. Desta vez, o metal cedeu. A porta da máquina finalmente se abriu. Uma nuvem de poeira e vapor escapou da máquina destruída, revelando o prêmio que eles tanto queriam. Eles tinham conseguido. Só que a força do golpe foi tão grande que quase acertou um deles. O amigo de cabelo comprido agarrou o colega, gritando para ele tomar mais cuidado da próxima vez. Mas o susto passou rápido. Com as bebidas em mãos, o rapaz de óculos abriu a primeira lata, e o som do gás escapando foi como música para seus ouvidos. Eles beberam como se não houvesse amanhã. Naquele momento, o alívio de matar a sede superou qualquer perigo que o barulho pudesse ter atraído. Depois de saciar a sede, o alívio era tanto que o companheiro de cabelo comprido se sentiu vivo de novo. Eles concordaram em deixar as ferramentas para trás e encher a mochila com o máximo de bebidas que conseguissem. Cada lata era um recurso precioso. Eles encheram a bolsa até o limite, sabendo que cada gota contava para a sobrevivência do grupo. No entanto, o companheiro de cabelo comprido lembrou a Yubin que a missão principal era explorar o terreno à frente, não apenas coletar suprimentos. Ele expressou sua preocupação, achando que ir direto para o centro da cidade era uma jogada arriscada demais. O rapaz de óculos concordou e sugeriu uma abordagem mais cautelosa. Subir em um ponto alto para avaliar a situação antes de prosseguir. A ideia foi aceita por todos. O rapaz de óculos então apontou para um prédio próximo que parecia ser o ponto de observação ideal para o plano deles. Contudo, ao se aproximarem, uma sensação ruim tomou conta do lugar. O prédio parecia abandonado e sinistro, envolto em um silêncio perturbador. Mesmo com um mau pressentimento, o grupo decidiu avançar em direção à estrutura. Não havia muitas outras opções. Logo na entrada, seus piores medos começaram a se confirmar. Um rastro de sangue fresco indicava o caminho para dentro. A conclusão era óbvia e aterrorizante. Uma pessoa ferida e provavelmente infectada correu para dentro daquele prédio. Agora, ela era uma ameaça. A tensão era palpável. O perigo que antes era uma suspeita, agora se tornava uma certeza iminente para o grupo. O rapaz de óculos se manteve em alerta máximo, examinando cada canto e cada sombra em busca de qualquer movimento. Yubin, por sua vez, permaneceu agachado, avaliando os riscos da situação em que se meteram. O silêncio era sua única vantagem. Foi quando o rapaz de óculos teve uma ideia. Ele posicionou uma das latas no chão, criando um alarme improvisado para detectar qualquer aproximação. Enquanto o grupo se preparava, outro sobrevivente se aproximou e entrou no prédio, juntando-se a eles em silêncio. Eles seguiram o rastro de sangue que os levava para o interior de um corredor escuro. Cada mancha na parede era um mau presságio do que os esperava. O caminho continuou por uma escadaria, subindo em direção ao desconhecido, com a escuridão aumentando a cada degrau. Armados com o que conseguiram encontrar, o trio se preparou para o que viria a seguir. A tensão era visível, mas recuar não era mais uma opção. No meio da penumbra, o companheiro de cabelo comprido pediu o isqueiro de Yubin. Eles precisavam de qualquer fonte de luz que pudessem arranjar. Uma pequena chama se acendeu, quebrando a escuridão e revelando o caminho por um breve momento. O rastro de sangue terminava na porta do apartamento 203. Eles finalmente haviam encontrado o esconderijo da pessoa ferida. Yubin manteve a calma, mas a apreensão era clara no rosto de seu companheiro. O medo era paralisante, mas eles precisavam saber o que estava do outro lado daquela porta para poderem prosseguir. Com o coração na boca, o rapaz de cabelo comprido encostou o ouvido na porta, tentando captar qualquer som que viesse de dentro. O que ele ouviu foi o suficiente para gelar sua espinha. Um ruído baixo e gutural,
inconfundivelmente desumano. Em pânico, ele se afastou e avisou aos outros que havia um zumbi lá dentro. Ele sugeriu que procurassem outro caminho para o telhado para evitar o confronto. Mas Yubin pensou diferente. Ele argumentou que o barulho daquela criatura poderia atrair mais zumbis, complicando tudo se a deixassem para trás. A lógica era brutal, mas simples. De repente, uma voz vinda do teto quebrou o silêncio. O rapaz se preparou para o pior, com a única arma que tinha em mãos. Naquela situação, qualquer som inesperado era um sinal de perigo mortal. O som da porta se abrindo ecoou pelo corredor silencioso, revelando o que estava do outro lado. O lugar era uma cena de massacre. Marcas de violência estavam por toda parte, mas, estranhamente, o corredor estava completamente vazio. Com cautela, Yubin e seus 2 companheiros espiaram o caminho à frente. O medo era palpável, mas eles precisavam continuar. De repente, um som vindo do fundo do corredor chamou a atenção deles. O barulho parecia vir do último quarto daquele andar. A situação era bizarra e os deixava apreensivos. Eles se perguntaram por que a criatura estaria trancada em vez de vagando por aí. Talvez fosse alguém que se escondeu ali depois de ser mordido. Um rangido agudo vindo daquela porta confirmou suas suspeitas. Havia algo, ou alguém, lá dentro, e não parecia nada amigável. Ignorando os avisos de seus companheiros para não se apressar, Yubin decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ele não ia deixar uma ameaça para trás. O rapaz de óculos ficou paralisado, chocado com a imprudência de Yubin. Correr de cabeça para o perigo era uma péssima ideia. Com um único golpe poderoso, a marreta de Yubin estraçalhou a porta. O impacto foi tão brutal que arremessou a criatura que estava do outro lado. Seus companheiros assistiram à cena, chocados com a violência repentina e com o que acabara de ser revelado. Mas a criatura foi rápida. Em um instante, ela mordeu a marreta, quase a arrancando das mãos de Yubin. Ele confessou que aquilo lhe deu um belo susto. O infectado se recusava a soltar, travando uma luta de força bruta contra Yubin pela posse da arma. Com toda a força que tinha, Yubin tentou se livrar do zumbi, o rosto contorcido pelo esforço e pela adrenalina do momento. Finalmente, ele conseguiu se soltar, arremessando o infectado para longe. Yubin deixou bem claro que ninguém deveria morder sua preciosa marreta. Mas Yubin não estava para brincadeira. Com um único golpe, ele decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas, garantindo que a criatura não se levantasse mais. Seus companheiros observavam, paralisados pela brutalidade da cena. Mas para Yubin, era apenas o que precisava ser feito para sobreviver naquele lugar. Só que, de repente, algo o fez parar. Um som que não deveria estar ali chamou sua atenção, e ele se virou bruscamente, já em alerta. A criatura, mesmo depois de tudo, ainda se mexia no chão. Um rosnado baixo confirmou que a luta, inacreditavelmente, ainda não tinha acabado. Aquilo foi o suficiente para tirar Yubin do sério. Ele não ia dar uma segunda chance para o azar, nem permitir que aquela coisa se levantasse de novo. O infectado soltou um último grito de agonia e fúria, uma reação desesperada que só serviu para selar seu destino. Sem hesitar, Yubin finalizou o serviço com um chute devastador, garantindo que o problema fosse resolvido permanentemente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seus amigos mal conseguiam processar a violência que tinham acabado de testemunhar. Yubin permaneceu em guarda por mais um instante, o corpo tenso e a marreta pronta, certificando-se de que a ameaça estava completamente neutralizada. O som da arma pesada caindo no chão marcou o fim daquele confronto, pelo menos por enquanto. Só então o cansaço bateu. Yubin respirou fundo, o corpo pesado pela adrenalina que começava a baixar lentamente, mas não havia tempo para descanso. Ele sabia que o barulho poderia ter atraído mais problemas e decidiu investigar o corredor com cuidado, e ele estava certo. Ao avançar, ele se deparou com alguém. Eles não estavam mais sozinhos naquele andar. Seu amigo de óculos percebeu o movimento primeiro, virando-se bruscamente na direção da nova presença. O que ele viu o deixou completamente apavorado. A expressão em seu rosto dizia tudo. O perigo real estava apenas começando.
Os dois companheiros de Yu Bin entenderam a situação no mesmo instante. Com um aceno de cabeça, eles se prepararam para o que precisava ser feito, sem trocar uma única palavra. Um deles avançou e girou a maçaneta da porta, onde uma marca de mão ensanguentada denunciava o horror que os aguardava. Lá dentro, uma mulher e uma criança, já transformadas em monstros, os encaravam. A visão era aterrorizante. O homem de camisa xadrez partiu para cima sem hesitar, mas seu amigo de cabelo comprido ficou paralisado pelo choque da cena. Com toda a força que tinha, ele desceu a marreta sobre a criatura menor. Não havia espaço para piedade. O golpe foi brutal e definitivo, selando o destino daquela pequena criatura. Ele gritou para que seu amigo saísse do transe, pois qualquer hesitação ali seria fatal para todos eles. O homem reforçou que, apesar das roupas, aquelas coisas não eram mais humanas. Era uma questão de sobrevivência. E ele estava certo. A criatura maior avançou sobre eles, movida apenas pelo instinto de atacar. Enquanto isso, Yu Bin assistia a tudo, completamente congelado pelo horror. Ver seus amigos matando o que parecia ser uma família o deixou em choque. Ele apertou o cabo de seu martelo com força, buscando a coragem necessária para reagir e ajudar na luta. Mas era tarde demais. O monstro já estava em cima dele e Yu Bin mal teve tempo de se proteger do ataque iminente. A luta foi rápida, violenta e terminou em um instante, deixando um rastro de destruição. Yu Bin ficou ali, ofegante e coberto de suor, tentando processar o que tinha acabado de ser forçado a fazer. Em sua mente, ele repetia que fez o que era preciso, que eram apenas zumbis. Mas sua mão, que não parava de tremer, contava uma história bem diferente. Depois do horror que presenciaram, o companheiro de Yu Bin tentou trazê-lo de volta à realidade. Mas o jovem ainda estava visivelmente abalado com o que foi forçado a fazer momentos antes. Do alto, eles avaliaram a situação da cidade. A conclusão foi desanimadora. As estradas principais estavam completamente congestionadas, tornando qualquer fuga de carro impossível. A devastação era total. Ruas repletas de destroços e veículos abandonados mostravam a verdadeira escala do desastre em que estavam metidos. E o problema não se limitava às avenidas. O grupo percebeu que até mesmo os becos e as passagens de metrô estavam intransitáveis. A cidade inteira era uma armadilha. Diante daquele cenário desolador, o líder do grupo decidiu que já era o suficiente por um dia. Era hora de recuar e voltar para a base. Por um momento, o grupo apenas observou o céu, sentindo o peso daquele mundo em ruínas sobre seus ombros. A decisão de voltar, e então, eles chegaram. O som do veículo ecoou pelo pátio de um antigo centro de distribuição, o lugar que o grupo havia escolhido como seu novo ponto de partida. 2 homens desceram. Um deles parecia totalmente despreocupado, curtindo uma música que só ele ouvia. O outro, no entanto, caminhava com um peso nos passos, carregando uma ferramenta que claramente não era para trabalho. Mas o seu companheiro não compartilhava da mesma tranquilidade. Um único olhar foi o suficiente para ele entender a gravidade da situação em que haviam acabado de entrar. Um calafrio percorreu a espinha do jovem de óculos. Seu parceiro, no entanto, continuava completamente alheio à situação, agindo como se nada de errado estivesse acontecendo ao redor deles. Enquanto um deles ponderava a situação, o outro já parecia ter um plano em mente. Aquele sorriso confiante era um péssimo sinal, e o pressentimento do jovem de óculos só piorava a cada segundo. Enquanto um se preocupava, o outro já estava 3 passos à frente. Aquele era o rosto de alguém que não só tinha um plano, mas que ia adorar colocá-lo em prática. E assim, o plano foi colocado em prática. Com um abraço apertado, ele levou os 2 amigos para o abismo, completamente empolgado com a situação. Os outros, no entanto, não pareciam compartilhar do mesmo entusiasmo. Aquele ato de pura insanidade não o assustou. Pelo contrário, o jovem apenas confirmou que, no fundo, os 2 eram farinha do mesmo saco. Só que o outro não gostou nada daquela comparação. Chocado, ele exigiu que o jovem retirasse o que disse imediatamente, recusando-se a aceitar aquela verdade inconveniente. Após ser capturada, Su Jeong-Lee foi informada de que seria levada para uma área de quarentena. As ordens eram claras, e não havia espaço para questionamentos.
Sem mais delongas, um dos soldados a conduziu para o transporte que a levaria ao seu destino final. O lugar era uma zona de quarentena provisória, um complexo militar isolado de onde ninguém parecia sair facilmente. Trancada em uma cela fria, Soo-jong se sentia completamente abandonada. Ela não conseguia entender por que estava sendo tratada como uma criminosa depois de tudo que passou. O medo e a confusão tomavam conta dela. Cada segundo naquele lugar parecia uma eternidade, e a esperança começava a desaparecer. Um guarda tentou explicar que aquilo era apenas um procedimento padrão para todos que chegavam, pedindo que ela não levasse para o lado pessoal. Mas suas palavras não trouxeram nenhum conforto. Foi então que ela percebeu que não estava sozinha na cela. Havia outra garota ali, observando-a em silêncio. E para sua surpresa, a estranha parecia completamente à vontade com a situação, até mesmo esboçando um leve sorriso. Mas algo chamou a atenção de Soo-jong. Sua nova colega de cela tinha um ferimento bem feio no pé. A outra garota explicou com uma calma bizarra que um carro tinha passado por cima do seu dedo. A naturalidade com que ela contou a história era mais perturbadora que o próprio ferimento. Soo-jong ficou completamente sem reação. Ela não sabia o que pensar daquela garota que agia como se nada de anormal estivesse acontecendo. Com um sorriso radiante, a moça se apresentou como Tara, do grupo Pink Punch. Ela parecia pertencer a um mundo completamente diferente daquele pesadelo. O tempo passava lentamente naquele corredor silencioso, onde cada cela guardava uma história de desespero e incerteza. As horas se arrastaram. Enquanto Soo-jong continuava perdida em seus medos, Tara parecia ter se adaptado, encontrando um jeito de tornar a espera menos miserável. Ela até ofereceu um pouco de sua comida, tentando quebrar o gelo e trazer um pingo de normalidade para aquele caos. Soo-jong observava sua nova colega de cela. Ela pensou que Tara era apenas um rosto bonito, mas a garota se mostrava surpreendentemente extrovertida, mesmo naquela situação desesperadora. A curiosidade de Soo-jong finalmente falou mais alto que o medo. Ela não resistiu e perguntou o que tinha acontecido com o dedo do pé de Tara. A pergunta pareceu pegar Tara de surpresa por um instante. Ela então explicou que foi vítima de um atropelamento e fuga. Ela contou que um carro esporte vermelho passou por cima do seu pé e o motorista nem sequer parou para ajudar. Um verdadeiro idiota, segundo ela. Soo-jong ficou chocada, não só com a história, mas com a naturalidade com que Tara a contava. A garota falava de uma tragédia como se fosse um simples inconveniente do dia a dia. O ferimento era horrível. Apesar do sorriso no rosto, a dor que Tara devia estar sentindo era sem dúvida intensa e constante. Mesmo assim, a jovem cantora dizia que, contanto que pudesse cantar, ela daria um jeito de seguir em frente. Ao ouvir a história de Tara, Soo-jong sentiu vergonha de si mesma. Ela estava se afogando em desespero, enquanto a outra garota, mesmo ferida, mantinha uma atitude positiva. Ela confessou que estava tão frustrada com a situação que chegou a sentir raiva até mesmo das pessoas que a salvaram. Mas Tara não deixou o clima pesar. Ela estendeu a mão para Soo-jong e disse que, apesar de tudo ser difícil, elas precisavam aguentar firmes juntas. Soo-jong hesitou, surpresa com o gesto. Tara insistiu, pedindo que ela não fosse tão formal. Um pequeno ato de amizade em meio ao caos. Foi então que Soo-jong percebeu. A mão estendida de Tara também tremia. Toda aquela coragem e otimismo eram uma fachada. Ela estava escondendo o próprio medo. Naquele instante, a barreira entre elas desapareceu. Soo-jong entendeu que Tara não era forte o tempo todo. Ela apenas escolhia ser forte para não desmoronar. Sem mais hesitação, Soo-jong segurou a mão de Tara. Um pacto silencioso foi selado. Elas enfrentariam aquilo juntas. Pela primeira vez desde que chegou ali, Soo-jong sentiu um pingo de esperança. A solidão era esmagadora, mas talvez ter uma aliada tornasse o pesadelo um pouco mais suportável. Enquanto Soo-jong e Tara formavam uma aliança, em outra parte do complexo, um grupo de sobreviventes aguardava em um pátio industrial. A espera já se estendia, e eles começavam a se perguntar o que teria acontecido com a pessoa que deveria encontrá-los. A impaciência crescia. Eles especulavam se o companheiro tinha se metido em problemas, talvez até mesmo sido pego por zumbis. Presos em um nível inferior,
A única coisa que podiam fazer era olhar para cima e continuar esperando pela ajuda prometida. Para aliviar o clima, um dos jovens ofereceu um refrigerante ao seu colega, que parecia irritado demais para aceitar qualquer gentileza. O som da lata se abrindo quebrou o silêncio tenso do local. Mas, em um movimento súbito, o homem de camisa xadrez arremessou a lata para o alto com toda a força, assustando seus companheiros. Os outros entraram em pânico, questionando por que ele faria algo tão barulhento e arriscado. Aquilo poderia ter atraído uma horda inteira. A tensão entre eles explodiu. A ação impulsiva do homem de xadrez claramente não foi bem recebida pelo resto do grupo. Contudo, ele não tinha jogado a lata à toa. Todos olharam para cima, aguardando o resultado daquele sinal improvisado. E então, uma figura surgiu na beirada do andar superior. Era o homem que eles esperavam. Ele pegou a lata no ar e ironizou, dizendo que pelo menos eles conseguiram umas bebidas. O homem de xadrez ficou furioso com o sarcasmo, mas seu amigo tentou acalmá-lo. Não era o momento para começar uma briga. De cima, o homem continuou a provocação, apressando o novato e dizendo que já era hora de agirem. Ele explicou que estava apenas verificando se o grupo não tinha trazido nenhum zumbi com eles antes de baixar a guarda. O novato respondeu com impaciência, confirmando que a área estava limpa. Aquele era o sinal que eles haviam combinado. O novato ficou sem reação, sentindo a pressão do grupo. Ele sabia que tinha demorado demais para descer a corda e agora precisava encarar as consequências. Sem paciência para esperar, o resto do grupo decidiu seguir em frente. Eles concordaram que confiar naquele cara só traria problemas e o deixaram para trás. Eles entraram na estrutura do complexo industrial, um abrigo temporário contra os perigos que espreitavam lá fora. O local era grande e parecia seguro, pelo menos por enquanto. O sol já estava se pondo no horizonte, marcando o fim de mais um dia tenso. Quando o novato finalmente os alcançou, encontrou o trio já descansando. Ele não se conteve e os acusou de tê-lo abandonado de propósito. A resposta do homem de xadrez foi imediata e furiosa. Ele explodiu, gritando que o novato tinha demorado tanto que não havia sobrado nada para ele. A raiva dele era evidente. Para o líder do grupo, a paciência com o garoto já tinha se esgotado há muito tempo. Mas o novato não recuou. Ele se postou de forma desafiadora, pronto para confrontá-lo e exigir sua parte dos suprimentos. Os outros dois companheiros apenas riram da situação. Com desdém, disseram que, por eles, o novato poderia morrer de fome enquanto mexiam na mochila. Irritado, o jovem os chamou de mesquinhos, mas logo mudou o tom, prometendo ser mais rápido da próxima vez. Um dos homens finalmente cedeu, jogando algo para ele e o chamando de insuportável. O rapaz de óculos, que até então só observava, agradeceu com um sorriso estranho no rosto. Mas por trás daquele sorriso, um plano já estava se formando. Ele concluiu que seria melhor se livrar daquele grupo no dia seguinte. A cena então mudou bruscamente, revelando o resultado de um conflito anterior. Um corpo jazia no chão, sem vida. Uma lembrança do que acontece quando a confiança se quebra e os planos dão terrivelmente errado. Tudo havia começado com uma simples dúvida sobre a segurança de uma escada. Uma desconfiança que escalou para algo muito, muito pior. Aquele complexo industrial, que deveria ser um refúgio seguro para os sobreviventes, tinha se tornado o palco de um massacre recente. E tudo começou por causa de uma simples escada. O homem de camisa xadrez, um dos que restaram, olhava para o objeto que deu início a toda a tragédia. Agora, o que restava era limpar a bagunça. O grupo se organizava para lidar com as consequências do que tinha acontecido ali dentro. A tarefa era pesada e macabra. Arrastar os corpos para fora do prédio um por um. Um trabalho sujo que ninguém queria, mas que precisava ser feito. Cada corpo arrastado pelo chão era um lembrete silencioso do conflito que havia custado tantas vidas. O rapaz de cabelo preso explicou que, por mais nojento que fosse, eles precisavam fazer aquilo. Era isso ou conviver com os corpos em decomposição bem ao lado deles. Mas nem todos estavam lidando bem com a situação. Um dos homens observava a cena com uma expressão de puro nojo e hesitação. O jovem de máscara, no entanto, parecia determinado a terminar o serviço
ignorando o desconforto e focando apenas no que precisava ser feito. O trabalho continuou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som dos corpos sendo arrastados. Nisso, o rapaz de colete interrompeu o homem de xadrez. Ele disse para o colega guardar suas forças, pois ele era o mais forte em combate. Sua força era o recurso mais valioso do grupo para lutar, e não deveria ser gasta com tarefas menores como aquela. Então, ele deu uma nova ordem. Mandou que o outro levasse o novato para as colinas dos fundos para armar algumas armadilhas, uma precaução necessária. Enquanto isso, os que ficaram continuariam com a limpeza. O líder do pequeno grupo declarou que eles precisavam terminar o serviço de uma vez por todas. Depois de arrastar todos os corpos para o pátio, só faltava uma coisa. O rapaz de cabelo preso comentou que agora era só queimar a pilha. Ele sentiu o peso do trabalho no ombro. Mover todos aqueles corpos tinha sido exaustivo, uma tarefa que cobrou seu preço físico e mental. O jovem de colete, no entanto, sentia um peso diferente. Ele confessou que a dor maior não era o cansaço, mas a consciência de que foram eles que criaram aquela pilha de corpos. Era uma tarefa sombria, mas necessária para a sobrevivência. Ele se sentia mal por ter que fazer aquilo. O que mais o incomodava era a aparência humana que as criaturas mantinham mesmo depois da transformação. Aquilo tornava o trabalho quase insuportável. Seu parceiro, por outro lado, era mais prático. O serviço precisava ser feito, então ele pegou o isqueiro para acabar logo com aquilo. Mas o rapaz de óculos continuava perdido em pensamentos, lutando com a moralidade de suas próprias ações. Com um único arremesso, o fogo começou. A pira funerária improvisada deu início à parte final e mais desagradável da limpeza. Os dois rapidamente colocaram suas máscaras, se preparando para a fumaça e o cheiro horrível que viria a seguir. Enquanto as chamas cresciam, consumindo tudo, eles observavam em silêncio. Era uma tentativa de purificar o local. O rapaz de cabelo preso tentou se justificar, dizendo que, por mais que parecessem humanos por fora, por dentro já eram algo completamente diferente. De repente, o jovem de óculos teve uma visão. Ele se lembrou de um momento em que seu parceiro esteve de joelhos, completamente quebrado. A lembrança o atingiu em cheio. Ele percebeu que todos ali carregavam seus próprios traumas e já tinham chegado ao seu limite em algum momento. O peso daquela realidade voltou com tudo, e ele abaixou a cabeça. A dúvida sobre o que estava fazendo ainda o assombrava. Seu parceiro pareceu notar sua angústia. Com um gesto relaxado, ele disse que entendia o que o outro estava sentindo, oferecendo um raro momento de apoio. Com o trabalho do lado de fora finalmente terminado, a atenção dele se voltou para o prédio que servia de abrigo. Eles entraram novamente. A tarefa macabra estava concluída, mas as cicatrizes mentais daquele dia estavam apenas começando a se formar. Com a bateria do celular quase no fim, um dos jovens tentava encontrar alguma informação. Já passava das 3 da manhã. A impaciência no ar era visível. Um dos colegas o apressou, e ele respondeu irritado que já estava fazendo o que podia. De repente, a expressão do rapaz com o celular mudou completamente. O que ele viu na tela o deixou em pânico. Os outros imediatamente se amontoaram ao redor dele, desesperados para entender o que estava acontecendo. Ele tentou disfarçar o nervosismo, mas o suor em seu rosto entregava o quão abalado ele realmente estava com a descoberta. Buscando por uma fonte mais confiável, ele decidiu abrir o aplicativo de vídeos para checar as últimas notícias. O noticiário oficial transmitia uma mensagem de calma, afirmando que as autoridades e os militares estavam colaborando para resolver a crise. Mas o grupo não se deixou enganar. Eles olhavam para a tela com uma mistura de deboche e total descrença na história que estava sendo contada. A seção de comentários contava uma versão bem diferente. As pessoas diziam que tudo era mentira e zombavam de quem acreditava no governo. Os rumores online eram ainda piores. Havia teorias de que a capital, Seul, tinha sido completamente abandonada pelas autoridades. E então, uma mensagem refletida em seus óculos confirmou o maior medo de todos. Seul já tinha caído. Mais tarde, já durante o dia,
O grupo saiu para o pátio, tentando processar a terrível notícia que haviam recebido. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o dia ensolarado contrastando com o clima pesado que se instalou entre eles. Finalmente, um deles quebrou o silêncio, perguntando o que os outros achavam da conversa sobre as notícias serem falsas. O rapaz de camisa xadrez olhou para o céu, pensativo. Após uma pausa, ele admitiu que acreditava que havia alguma verdade naqueles rumores. O jovem de óculos concordou, explicando que se a situação estivesse melhorando, o governo já teria mostrado imagens de Seul para acalmar a população. A falta de provas era a maior prova do desastre. O rapaz de camisa xadrez se irritou com a inutilidade das notícias. Ele achava que deveriam dar conselhos práticos, como mirar na cabeça dos zumbis em vez de espalhar informações vagas. Enquanto isso, o terceiro membro do grupo, o de cabelo preso, parecia totalmente desinteressado na conversa. Ele estava ocupado observando algo à distância com um monóculo. Sua distração não passou despercebida. Os outros o questionaram, confusos sobre o que poderia ser tão importante para ele ignorar uma discussão sobre a sobrevivência deles. O amigo de xadrez, então, fez uma piada, perguntando se o apocalipse zumbi tinha por acaso arruinado algum encontro romântico que ele tinha marcado. Entrando na brincadeira, o rapaz do monóculo respondeu com sarcasmo, perguntando se ele queria segurar vela. A piada só serviu para irritar ainda mais o amigo, mas o que ele via através da lente não era uma garota. Eram as ruas da cidade, agora dominadas por zumbis vagando sem rumo. Ele continuou observando a cena desoladora, vendo mais e mais infectados se arrastando pelo que antes eram bairros movimentados. Cada um deles era um lembrete constante do mundo que eles haviam perdido. A realidade era muito mais sombria do que qualquer notícia. O amigo de xadrez, ainda sem entender a situação, começou a perder a paciência. Ele exigiu saber o que diabos o outro estava fazendo. De repente, o observador focou em um rosto específico no meio da horda. Sua expressão mudou ao reconhecer alguém que ele conhecia. Uma garota chamada Mi-yeon também havia se transformado. Acreditando que o amigo estava apenas espionando suas ex-namoradas, o rapaz de xadrez ficou furioso com a atitude dele em um momento tão sério. O observador se moveu bruscamente, fazendo o amigo se assustar com o movimento repentino. O rapaz de xadrez explodiu, acusando-o de mentir e de ficar espionando garotas em um momento como aquele. Foi então que o rapaz do monóculo baixou o objeto e ficou sério. Ele disse que precisavam contar de novo e mencionou outro nome, Young-suk. A brincadeira tinha acabado. O rapaz de xadrez já estava perdendo a paciência. Ele achava que o amigo tinha mergulhado em mais uma de suas obsessões estranhas, resmungando coisas sem sentido. Enquanto a discussão se desenrolava, um terceiro membro do grupo se aproximou, trazendo uma nova preocupação para a mesa. Ele alertou que as ruas não eram seguras. Segundo o rapaz de óculos, poderia haver zumbis escondidos atrás de cada veículo. Por isso, ele sugeriu que seguissem pelos trilhos do trem. Era uma rota alternativa, mas ninguém sabia se encontrariam comida por lá. O rapaz de xadrez ponderou a sugestão, visivelmente dividido entre a cautela e a necessidade de encontrar suprimentos. Os outros dois ficaram confusos com a proposta repentina, sem entender o que o amigo estava planejando. De repente, o rapaz de cabelo comprido parou de resmungar. Com um sorriso confiante, ele anunciou que tinha acabado de encontrar uma maneira de conseguir comida. Para a surpresa de todos, ele apontou para uma bituca de cigarro no chão, como se aquilo fosse a chave para o plano. Os outros dois, embora confusos, concordaram em ouvir. A confiança dele era contagiante, mesmo que o método fosse bizarro. Ele então começou a explicar. Havia uma zumbi específica que se movia de forma independente, patrulhando a área constantemente. E ela não era a única. Intrigado, o amigo perguntou como ele tinha descoberto tudo aquilo. A resposta mostrou que o que parecia loucura era, na verdade, uma análise detalhada. O rapaz de cabelo comprido explicou que observou o grupo de Young-suk passar, e depois de outras 4 hordas, o mesmo grupo apareceu novamente. Havia um padrão. Usando objetos no chão, ele mapeou o movimento das hordas. O grupo de Young-suk levava 9 minutos para voltar, e o de Mi-yeon
11. Havia uma janela de oportunidade. O rapaz de óculos processou a informação. O plano era complexo, mas os números faziam sentido. Havia uma brecha. O rapaz de xadrez, antes irritado, agora estava totalmente a bordo. Ele estalou os dedos, confirmando que 20 minutos seria tempo mais que suficiente para agir. Samshik, o rapaz de cabelo comprido, pediu calma aos seus companheiros. Ele estava totalmente confiante em sua teoria sobre o movimento das hordas e disse que só precisavam confirmar. O rapaz de óculos iniciou a contagem, marcando o tempo para começar a observação. O sucesso do plano dependia da precisão daquele momento. A espera começou. O clima ficou tenso enquanto eles observavam o horizonte, procurando pelo primeiro sinal dos mortos-vivos. E então, eles viram. A primeira horda estava se aproximando, exatamente como Samshik havia previsto, e a tensão no ar aumentou. O grupo se arrastava em frente a uma lanchonete abandonada. A primeira parte da previsão se concretizou bem diante dos olhos deles. Eles observaram o padrão, confirmando que a próxima leva de zumbis deveria chegar em exatos 9 minutos. A teoria estava se provando real. O rapaz de óculos conferiu o relógio, cronometrando o intervalo com precisão. Cada segundo contava para validar a janela de oportunidade que eles precisavam. As ruas estavam completamente infestadas. Os mortos-vivos vagavam sem rumo, uma maré macabra que eles teriam que atravessar. Horda após horda, o padrão se repetia. Os cálculos de Samshik não eram apenas um palpite, eram uma ciência exata. Eles mapearam cada grupo e cada movimento, até não restar nenhuma dúvida. A rota era perigosa, mas agora era totalmente previsível. Com a teoria comprovada, o grupo comemorou. Eles parabenizaram Samshik, agora convencidos de que podiam confiar totalmente em seu plano. O rapaz de óculos então programou o ataque. Eles se moveriam exatamente às 5h58, o momento perfeito para a ação. O tempo passou voando. Quando o relógio marcou o horário combinado, o alarme finalmente soou. Era o sinal que todos esperavam. O amigo de xadrez, agora cheio de confiança, declarou que a espera tinha acabado. Era hora de abrir caminho e lutar pela sobrevivência. Armados com marretas, pás e martelos, o trio se preparou para a ação. O plano estava traçado, e agora só restava a execução. Seguindo o plano, o jovem de óculos desceu as escadas, liderando o caminho. O rastro de sangue no chão já indicava o que os esperava lá embaixo. Logo atrás dele, seus dois companheiros o seguiram. Armados e prontos, o trio estava ciente do perigo, mas não havia mais como voltar atrás. O tempo passava e cada segundo contava. O plano, que começou pontualmente, já estava em andamento há alguns minutos. E então, ele os viu. O jovem confirmou para os outros que os alvos estavam ali, exatamente como haviam previsto. De repente, uma luz forte revelou a cena. Diante deles, uma horda de infectados vagava pela rua destruída. Eram lentos, mas numerosos e famintos. Um deles virou na direção do grupo, fixando seu olhar vazio nos sobreviventes. A ameaça era real e imediata. Sem hesitar, o amigo de xadrez avançou e desferiu o primeiro golpe com toda a sua força. O impacto foi brutal e decisivo. O primeiro infectado caiu, e ele gritou em meio à adrenalina que já era. Mas não havia tempo para comemorar. O próximo inimigo já estava se aproximando, e ele se preparou para o segundo ataque. E mais uma vez, seu golpe foi certeiro. O segundo zumbi foi eliminado, e ele continuou a contagem em voz alta. Só que no meio da fúria, ele não percebeu um terceiro infectado se aproximando por baixo. A criatura conseguiu agarrá-lo. Pego de surpresa, o rapaz foi puxado com força, perdendo o equilíbrio por um instante crucial. A situação mudou em um piscar de olhos. O caçador estava prestes a se tornar a caça. E para piorar, eles descobriram que nem todos os infectados eram lentos. Uma corredora surgiu do nada, avançando com uma velocidade assustadora. Pego desprevenido, o amigo de xadrez foi arremessado com violência. A vantagem que ele tinha conquistado desapareceu em um segundo. Ele se chocou contra o asfalto, completamente vulnerável e à mercê dos infectados ao redor. Vendo seu companheiro em perigo, o rapaz de óculos não pensou duas vezes e partiu para cima do zumbi mais próximo.
Com toda a força, ele desferiu um golpe para abrir caminho, sabendo que cada segundo contava para salvar o amigo. Enquanto isso, o terceiro membro do grupo também entrou em ação, interceptando outro infectado que avançava. Ele atacou com precisão, determinado a não deixar a situação sair ainda mais de controle. Mas algo estava errado. Mesmo após o golpe certeiro, ele percebeu que a criatura não caiu como deveria. O infectado continuou de pé, rosnando, ignorando completamente o ferimento. A resistência deles era assustadora. Vendo a dificuldade do amigo, o rapaz de óculos chegou para dar suporte, atacando o mesmo alvo em um esforço combinado. Exaustos, eles pararam por um instante. O rapaz de cabelo escuro perguntou se o colega, a quem chamou de Samshik, estava bem, mas não havia tempo para respirar. A corredora veloz que tinham visto antes se lançou sobre o rapaz de óculos. A velocidade da criatura era demais. Ele foi derrubado antes que pudesse sequer pensar em reagir. Preso no chão, ele lutava desesperadamente para se livrar do ataque, mas a força do infectado era esmagadora. Ele encarou o puro horror nos olhos da criatura. Não havia mais humanidade ali, apenas uma fome selvagem e incontrolável. A morte estava a centímetros de distância. Parecia que aquele seria o seu fim, um fim brutal e sem escapatória. Mas quando tudo parecia perdido, um vulto passou em alta velocidade. No último instante, o rapaz de cabelo escuro interveio, salvando a vida do seu companheiro de forma brutal e decisiva. A expressão dele não era de alívio, mas de pura fúria e determinação. Eles quase perderam um dos seus. O esforço cobrou seu preço. Enquanto recuperava o fôlego, o rapaz de óculos continuava no chão, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. O jovem se virou para checar se o amigo estava realmente bem depois daquele ataque surpresa. Por um breve segundo, o silêncio tomou conta da rua destruída, um pequeno respiro no meio do caos. O rapaz de óculos ainda tremia. A adrenalina começava a baixar, dando lugar ao medo real que ele sentiu. Ele agradeceu ao seu salvador, admitindo que, por um momento, achou que tinha chegado a sua hora de verdade. Apesar do sinal de positivo, seu companheiro não relaxou. Ele segurou o martelo com força, sabendo que o perigo ainda não tinha passado. E ele estava certo. A batalha na rua ainda não tinha terminado. Enquanto isso, o terceiro membro do grupo, o xerife, lidava com o resto dos infectados sozinho, abrindo caminho com uma violência impressionante. Depois de limpar a área, ele se virou para os outros, perguntando com desdém se a ameaça finalmente tinha acabado. Os dois apenas observaram a eficiência do companheiro. Ele era uma verdadeira máquina de combate. Com a área segura, o trio finalmente se reuniu. Um deles mencionou o horário. 6:09. Eles estavam dentro do cronograma. O xerife então deu a ordem. Era hora de pegar o que vieram buscar e sair daquele lugar o mais rápido possível. Seguindo a ordem, o grupo agiu rápido, enchendo as sacolas com todos os suprimentos que conseguiam encontrar na loja de conveniência. A missão era simples: pegar tudo e sair o mais rápido possível. Com as sacolas cheias, o rapaz de óculos apressou o xerife, avisando que era hora de ir embora. O tempo deles naquele local estava se esgotando. Eles saíram correndo da loja, satisfeitos com a coleta bem-sucedida. O trio disparou pela rua vazia, acreditando que a parte mais difícil já tinha passado. Mas, de repente, um barulho estranho fez o xerife parar no meio do caminho. Algo não estava certo. Não era só ele. Os outros também ouviram o som vindo de cima e pararam, tentando identificar a origem do barulho. A expressão deles mudou na hora. O que quer que estivesse fazendo aquele som não parecia ser uma boa notícia. Eram pessoas. Dezenas de sobreviventes presos nos apartamentos, gritando das janelas. Eles viram o grupo e pensaram que a equipe de resgate finalmente havia chegado. Os pedidos de socorro ecoaram pela rua, todos direcionados a eles. O xerife percebeu o tamanho do mal-entendido. Eles não eram heróis, eram apenas saqueadores. A confusão inicial deu lugar a uma decisão fria. A missão deles era clara e não incluía bancar o herói para um bando de estranhos. O grupo se entreolhou, sabendo que não havia o que fazer. Ajudar aquelas pessoas estava fora de questão. A prioridade era a própria sobrevivência. Então,
O xerife gritou para os sobreviventes, explicando que eles não eram a equipe de resgate. A recomendação foi clara: fiquem seguros aí em cima e não desçam. A esperança dos sobreviventes se transformou em desespero. Se não podiam ser salvos, eles imploraram por pelo menos um pouco de comida. Mas o grupo já estava correndo, ignorando os gritos. Os dois companheiros olharam para trás, visivelmente abalados com a situação. Mas o xerife não hesitou nem por um segundo, mantendo o passo firme para longe dali. A situação saiu completamente de controle. O clamor por comida se tornou um rugido, e os sobreviventes, tomados pela fome, começaram a descer dos prédios. A ajuda que eles imploravam agora se transformava em uma ameaça. A fuga do trio foi mal interpretada. Os sobreviventes, desesperados, acharam que eles sabiam de um lugar seguro e começaram a segui-los, derrubando uns aos outros no processo. O pânico se espalhou como fogo. A única coisa que importava era alcançar o suposto abrigo e a comida que eles imaginavam estar lá. Quando a multidão chegou a uma loja, o caos se instalou de vez. Um homem tentou defender seu lugar, gritando que tinha chegado primeiro, mas ninguém deu ouvidos. O trio parou, forçado a assistir ao desastre que havia criado. A situação tinha saído completamente de seu controle. O peso da realidade caiu sobre eles. A simples missão de buscar suprimentos havia se transformado em um estopim para a desordem total. Um suor frio escorreu por seu rosto. Eles não estavam mais fugindo de um perigo, mas sim sendo engolidos por ele. Em meio à confusão, a histeria se transformou em raiva. Um homem gritava para que todos fossem embora, tentando proteger o pouco que tinha. A civilidade acabou. Um tentava impor ordem, dizendo que estava na frente, mas a resposta foi dura. Não existia mais fila nenhuma. Uma mãe, em completo desespero, implorou por ajuda, dizendo que seu filho não comia há dias. Mas sua voz se perdeu no meio da multidão egoísta. O rapaz de cabelo comprido observava tudo, chocado com a rapidez com que as pessoas se voltaram umas contra as outras. Ele percebeu que precisava fazer alguma coisa, e rápido, antes que a situação se tornasse irreversível e todos ali fossem arrastados para o fundo do poço. Finalmente, ele explodiu. Não conseguia acreditar que, no meio daquele caos, as pessoas ainda estavam discutindo sobre quem tinha chegado primeiro. Seu grito silenciou a confusão por um instante. Todos se viraram, surpresos com a súbita intervenção. Aproveitando a breve distração, uma mulher pegou um saco de suprimentos e tentou sair de fininho, mas o rapaz a viu. Nesse momento, um outro grupo apareceu. O líder deles apontou para longe, gritando que havia um mercado maior logo ali na frente e que todos deveriam saquear aquele lugar. A distração funcionou. A multidão, antes focada no trio, agora corria em outra direção, enganada pela promessa de um saque maior em outro lugar. Mas o tempo deles estava se esgotando. O rapaz de óculos lembrou ao líder que faltava menos de 1 minuto para o que quer que estivessem temendo. Ele entrou em pânico, dizendo que daquele jeito todos iriam morrer. A única saída para ele era abandonar os outros sobreviventes, que só os atrasariam. A tensão no ar era quase palpável. Vendo a hesitação de seu companheiro, o líder do grupo o agarrou pelo braço, forçando-o a se mover. Ele não queria ouvir mais nenhuma desculpa. Gritou para que apenas corressem, afirmando que o destino dos outros sobreviventes não era mais problema deles. O rapaz de óculos apenas observou, nervoso com a explosão do seu líder. Mas o jovem de cabelo escuro, Ming, estava claramente sofrendo com a decisão. Deixar aquelas pessoas para trás pesava em sua consciência. Com a ordem dada, o trio finalmente disparou pela rua, tentando escapar. No entanto, Ming não conseguiu evitar olhar para trás, ainda chocado com a situação. Eles pararam de repente, surpreendidos por uma figura que apareceu na frente deles. Um homem exausto os alcançou. Ele implorou por ajuda, dizendo que precisava deles. O líder não teve piedade. Empurrou o homem com força, gritando para não ser tocado e reforçando que eles não eram uma equipe de resgate. Mas o homem percebeu a urgência deles. Ele acusou o trio de saber de algo que os outros não sabiam, um segredo que os fazia fugir com tanto desespero. Em um último ato, o sobrevivente agarrou Ming,
implorando para ser escoltado por apenas 2 quarteirões. Qualquer ajuda seria o suficiente. Desesperado, o homem se agarrou a um dos rapazes, oferecendo seu carro que estava estacionado ali perto. Era sua última tentativa de conseguir ajuda, de dar a eles um motivo para não o abandonarem. Mas o xerife não quis saber de conversa. Com um chute violento, ele mandou o homem para longe, deixando claro que a paciência deles havia acabado. Caído no chão, o sobrevivente implorou. Ele prometeu recompensas, dinheiro, uma vida de luxo. Qualquer coisa em troca de um pouco de ajuda. O homem continuou oferecendo tudo o que podia, mas a expressão do xerife era de puro desprezo. Nada que ele dissesse mudaria a decisão do grupo. O rapaz de óculos observava a cena, visivelmente desconfortável com a brutalidade do seu líder. O fôlego do sobrevivente acabou. Ele olhou para cima, e o terror tomou conta de seu rosto ao perceber que suas súplicas eram inúteis. Sem mais paciência, o grupo partiu para a violência. O xerife e seu companheiro atacaram o homem caído sem qualquer hesitação. O som do impacto ecoou pela rua. O homem foi ao chão com uma força brutal e tudo ficou em silêncio. O golpe foi mais forte do que o esperado. O rapaz de cabelo escuro comentou que o xerife tinha exagerado de novo, enquanto o próprio líder parecia surpreso com a força do que tinha feito. De repente, uma figura apareceu correndo na direção deles, vinda de um restaurante próximo. O homem no chão estava em estado grave, inconsciente e espumando pela boca. A situação tinha saído completamente de controle. O xerife começou a ficar nervoso, percebendo que talvez tivesse ido longe demais dessa vez. A mulher se aproximava rapidamente, focada apenas no homem caído no asfalto. Ela se ajoelhou e começou a sacudir o corpo inerte, implorando para que ele estivesse bem. Um dos rapazes a alertou que aquilo poderia piorar ainda mais a situação dele. Irritado com a interrupção, o xerife se virou para ela. Ele gritou que os zumbis estavam chegando, mas sua voz falhou no final, como se ele mesmo não acreditasse no que estava prestes a acontecer. O aviso sobre os zumbis não era um blefe. O som de pânico começou a se espalhar pelas ruas, pegando todos de surpresa e quebrando a rotina da cidade. De repente, o mundo parou. Um grito distante fez com que todos congelassem, olhando para o fim da rua, onde o caos começava a tomar forma. E então, o inferno começou. A rua se transformou num pesadelo de gritos e desespero em questão de segundos, com pessoas sendo atacadas por todos os lados. A multidão que antes pedia ajuda, agora corria desesperadamente pela vida, mas não havia para onde fugir. O ataque foi rápido, brutal e impiedoso. O trio, que tinha iniciado toda a confusão, agora assistia horrorizado ao massacre. A ameaça que eles usaram para dispersar as pessoas era terrivelmente real. O pânico finalmente tomou conta do xerife. A situação que ele achava que podia controlar tinha se transformado em uma carnificina bem na sua frente. Seu olhar caiu sobre a mulher, que ainda tentava acordar o homem caído, completamente alheia ao perigo mortal que se aproximava deles. A hesitação durou pouco. Com os gritos cada vez mais perto, o xerife sabia que precisava agir imediatamente. Ele praguejou, frustrado com a própria decisão. Abandoná-los era impensável, mas salvá-los no meio daquele caos parecia uma missão suicida. A mulher, percebendo que o homem não iria acordar, parou por um instante. Uma escolha difícil precisava ser feita, e o tempo estava acabando. Sem perder mais um segundo, ela agarrou as roupas do homem com toda a força que tinha. Mas foi o xerife quem tomou a atitude. Ele jogou o corpo inconsciente sobre o ombro, determinado a carregá-lo para um lugar seguro, não importava o custo. O rapaz de óculos logo apontou o problema óbvio. Com todo aquele pandemônio, seria impossível levar o ferido de volta ao esconderijo deles. Eles precisavam de um abrigo temporário, um lugar próximo onde pudessem se entrincheirar até a poeira baixar. Foi então que a mulher apontou para um dos apartamentos. Ela disse que poderiam se abrigar no esconderijo que ela e o homem ferido estavam usando. A decisão estava tomada, mas o rapaz de óculos não conseguia esconder o pavor. Sair para aquele inferno parecia suicídio. Sem tempo para hesitar, o grupo disparou pelas ruas. A fuga desesperada pela sobrevivência havia começado. O pânico tomou conta de todos. Cada som, cada movimento era uma nova onda de puro terror.
A cidade inteira parecia ter sido engolida por um mar de mortos-vivos. O rugido da horda ecoava entre os prédios. Em meio ao caos, eles corriam desesperadamente, desviando dos infectados que se amontoavam por todos os lados. Um dos sobreviventes gritou que estavam quase chegando. A salvação estava logo ali, em um beco estreito que levava ao prédio. Ele apressou o grupo, insistindo para que todos se movessem mais rápido. A segurança estava a poucos metros de distância. Carregando o homem ferido, o xerife sentia o peso da exaustão. Cada passo era uma luta contra o próprio corpo. Finalmente, eles alcançaram o prédio e subiram as escadas correndo, deixando o barulho da horda para trás. Ao chegarem na porta, o alívio foi imenso. Por um momento, todos pensaram que não conseguiriam. Agora, só precisavam entrar. O rapaz de óculos desabou no chão, completamente sem forças. Ele tinha chegado ao seu limite. A jovem se adiantou para abrir a porta, o último obstáculo entre eles e a segurança. Mas algo estava terrivelmente errado. A expressão de todos mudou de alívio para choque e confusão. O rapaz de óculos não entendeu o que estava acontecendo. Ele perguntou o que queriam dizer com "trancada por dentro". Sem pensar duas vezes, um dos homens se jogou contra a porta, tentando arrombá-la. Era a última e desesperada esperança deles. Ao espiar pela fresta, o rapaz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele viu do lado de fora era pior do que qualquer pesadelo que pudessem ter imaginado. Uma horda de infectados se arrastava na direção deles, um mar de corpos famintos e desesperados, atraídos pelo som da porta sendo forçada. Logo, a terrível verdade se tornou clara. Os monstros não estavam apenas vagando, eles estavam sendo canalizados diretamente para o beco. Era uma armadilha, não havia mais dúvida. As criaturas os viram entrar ali e agora fechavam a única saída. Eles estavam completamente encurralados. A adrenalina disparou. A situação era crítica, e cada segundo que passava diminuía as chances de sobrevivência do grupo. Ao lado dele, a garota mal conseguia processar a cena aterrorizante. O pânico começava a tomar conta de todos, paralisando-os diante do inevitável. O medo inicial deu lugar a uma determinação sombria. Mas enquanto se preparavam para lutar, ninguém percebeu que a verdadeira ameaça talvez não estivesse do lado de fora, e sim entre eles.